buscar a presença do Espírito Santo, coloque a mão no seu coração. Então, Deus e Pai, nós entramos em concordância agora, Senhor, para invocar o Teu Santo Espírito. O Senhor nos orientou para que realizasse esse culto bem cedo, para buscarmos a presença do Espírito Santo. Nós sabemos, ó Deus, que as 10 virgens, aquelas que não tinham as suas vasilhas cheias de óleo, que simboliza a presença do Espírito Santo, elas ficaram de fora, Senhor, de fora do Teu reino, Senhor. Então, Senhor, o nosso desejo nessa manhã, Senhor, ó Pai, ele se transforma num anseio, numa busca, Senhor, ó Pai, porque estamos aqui para comprar óleo, estamos aqui para nos encher da presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Então tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados, purifica-nos com Teu sangue, Senhor. Como João Batista, estamos aqui preparando o caminho do Senhor, um caminho reto, um caminho plano, um caminho sem oposição, para que a Tua vontade, Senhor, seja feita e nada mais. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus bondoso. Senhor, é por causa das Tuas misericórdias é que não somos consumidos, ó Deus, porque continuamos a pecar contra Ti. Essa natureza humana às vezes nos traz, Senhor, e nós, Senhor, acabamos ofendendo o Senhor com os nossos pecados. O que seria de nós se não fosse o Teu sacrifício, ó Jesus? O que seria de nós se o Senhor não se tornasse o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso resgatador? Então nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós, ó Deus, Te adoramos a beleza da Tua santidade, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória. Nós não merecemos nada, Senhor, mas o Senhor se fez, Senhor, alvo da ira de Deus, morrendo em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, por tamanha salvação. Até hoje nós carecemos da Tua ajuda, até hoje nós carecemos do Teu perdão. Então clamamos pelo Teu sangue, Senhor, para que ele venha sobre nós, fechando toda a brecha pecaminosa, Senhor, em nome de Jesus, e que caia por terra toda acusação, Senhor. Nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele é oportunista, Senhor. Ele, Senhor, é o tentador que coloca obstáculos nos nossos caminhos para que venhamos tropeçar, Senhor, e pecar contra Ti. Mas há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para desfazer as obras do diabo. Qualquer obra demoníaca, qualquer obra satânica, Senhor, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra essa igreja, contra essa região, contra a cidade do Rio de Janeiro, contra a nação brasileira, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dê ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, e que eles, ó Deus, venham acampar ao nosso redor, nos livrando de todo mal.
Senhor, seja com a nossa região, Senhor. Senhor, é uma região tão carente, Senhor. Ó Deus, destrói aqui as obras do inimigo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra todo roubo, Senhor, todo assalto, Senhor, toda barricada feita pelo inimigo para roubar, Senhor, Deus, para assaltar essa região, em nome de Jesus, que caia por terra todo mal. Nós liberamos o terror da tua presença para que visite cada estrada, cada avenida, cada rua, cada beco, cada viela, cada residência nessa região. Senhor, que o temor encha os corações, ó Deus, em nome de Jesus, e que a tua presença, Senhor, venha, Pai, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus de Israel, tenha misericórdia da nossa cidade, Senhor. Pai, nós somos, Senhor, uma cidade cercada de comunidade, Senhor, mas o povo também da comunidade acaba sendo refém, Senhor. Há uma resistência nessa cidade, há uma resistência nesse estado do Rio de Janeiro, mas nada fica de pé diante da tua presença, Senhor. Tu é capaz de destruir toda a obra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Que a corrupção caia por terra, que a imoralidade sexual também caia por terra. Senhor, auxilia, Senhor, os casamentos, os matrimônios, as famílias, ó Deus, em nome de Jesus, e que todo laço maligno, Senhor, caia por terra, todo desentendimento, Senhor, toda briga, toda confusão, toda animosidade, Senhor, toda amargura, Senhor, toda ofensa que acontece dentro dos lares, Senhor, que tudo isso seja desfeito, Senhor. Venha edificar a nossa casa, Senhor, venha edificar a nossa família, um cordeiro para cada família, e nós invocamos a tua presença, Senhor, para que ela nos livre do mal, Senhor. Então, Senhor, visita essa nação, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que há um plano também, não é humano, Senhor, é um plano maligno, Senhor, para tomar essa nação, Senhor, para se levantarem contra a tua igreja, contra as famílias, contra, Senhor, os jovens, as crianças, ó Deus. Senhor, tenha misericórdia, frustra esses planos. Nós oramos, nós bendizemos as autoridades dessa nação, Senhor, para que elas sejam guardadas e protegidas por Ti, assim como os espíritos malignos influenciam as pessoas, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, influenciar as nossas autoridades para fazer aquilo que Te agrada, Senhor, para governar essa nação debaixo do temor do Senhor, debaixo da Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Então, Senhor, que caia por terra todo mal, Senhor, todo mal, Senhor, e nós invocamos a Tua presença para que, ó Deus, possa cercar essa nação como uma coluna de fogo, Senhor, impedindo toda a entrada e permanência maligna, em nome de Jesus. Cassinha, pode orar também. Aleluia.
Aleluia. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada porque nós cremos, ó Deus, que nós não estamos sozinhos. Tu és o Senhor das nações. Muito obrigada, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia. Senhor, que essa manhã já foi renovada sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus grande, Deus forte, o grande eu sou, Senhor. Oh, Senhor, tu és soberano sobre os céus e a terra. Tu és o Senhor. Não existe Deus como o nosso Deus. Não existe. Só tu és Deus. Só tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Só tu, Senhor, de toda adoração. Só tu és digno, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Obrigada, obrigada, porque dia após dia tu tem nos sustentado. Muito obrigada, tu tem nos livrado, tu tem nos guardado, Senhor. A provisão que nos chega à mesa é da tua mão, porque tu és provedor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu te agradeço em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Se somos benditos ao entrar e ao sair, porque o Senhor é conosco. Muito obrigada, porque entendemos que os dias são maus, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, obrigada, Senhor. Grande és tu, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus te agradecemos, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. Oh, Senhor, nos perdoa. Em nome de Jesus te clamamos, Senhor, te pedimos perdão por nós, pela nossa família. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigada pelo teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo mover do teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus, a rocha da nossa salvação, o nosso Redentor que vive e reina para todo sempre, te agradecemos. Obrigada pelo teu Espírito que nos fortalece. Obrigada pelo teu Espírito, Senhor, que nos guia. Muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigada pela grande força da Bacharaia. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada. Obrigada, tu és a nossa força, tu tens nos ajudado. Espírito Santo, obrigada. Obrigada pelo mover, Senhor, nas nossas vidas. Espírito Santo, Espírito de Deus, obrigada, Senhor. Grande é o nosso Deus. Muito obrigada. Tu não nos deixou só, tu enviaste o teu Espírito. Muito obrigada, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que o nosso coração essa manhã seja totalmente teu. Espírito Santo, Espírito de Deus, nos ajuda a adorar o Senhor. Espírito em verdade, nos ajuda. Oh, Espírito Santo, muito obrigada. Em nome de Jesus, seja adorado, Senhor, na beleza da tua santidade. Obrigada, Senhor. Recebe as nossas orações, a nossa adoração, Senhor, como aroma suave às tuas narinas, Senhor. Oh, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus.
Amados, vamos adorar e pedir ao Espírito Santo que encha a nossa vida, amém? Deseje isso do fundo do seu coração. Então, vamos adorá-lo assim. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante, Senhor, diante do teu altar. Mais uma vez, diante do teu altar. Vamos aplaudir ao Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Enche a nossa vida, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Poder se sentar, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 27, a partir do verso de número 32, que fala sobre a crucificação de Jesus. Deus e Pai, nós consagramos agora essa leitura bíblica em Tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez. Senhor, nos revelando os mistérios da Tua palavra, Senhor. Nos revelando, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Cobre-nos com Teu sangue e toda oposição contra esse culto do Espírito Santo já caia por terra em nome de Jesus, e que todos digam amém. Então, Mateus 27, a partir do verso de número 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam.
por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. É rei de Israel. Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Somente até aqui, queridos. Bem, esse Simão de Cirene, ao qual foi forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz juntamente com o Senhor Jesus, ele teve a sua vida transformada, apesar de ter sido forçado. E olha aí, já um grande ensinamento. Nós às vezes pensamos que os homens nos forçam a fazer alguma coisa. Nós às vezes pensamos que os homens, eles fazem coisas para nos prejudicar. Mas Deus tem tudo debaixo do seu controle. Quando os romanos forçaram Simão de Cirene, que estava de passagem naquela via dolorosa, assistindo aquele espetáculo horrível da crucificação, do caminho de 3 homens, os soldados pegaram ele para ajudar Jesus a carregar também aquela cruz. Mas esse encontro forçado, esse encontro que Simão teve com Jesus, a ajuda que ele prestou a Jesus até o monte chamado Lugar da Caveira, onde Jesus iria ser crucificado, o Calvário, esse homem acabou sendo alcançado pela salvação em Jesus Cristo. Diz os comentários bíblicos que esse homem também acabou levando as boas novas da salvação para a sua própria casa e falou de Jesus para sua esposa, para os seus filhos, Rufo e Alexandre, que acabaram se convertendo também e servindo ao Senhor depois da morte de Jesus. Mas diz as Escrituras que mais tarde um dos filhos de Simão, chamado Alexandre, ele acabou se afastando do Evangelho. Ele acabou naufragando na fé e passou a blasfemar, como diz 1 Timóteo. Vamos lá, Paulo faz menção de Alexandre, e alguns comentários bíblicos dizem que esse Alexandre é justamente o filho de Simão, ao qual se converteu do testemunho do seu pai, quando ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas olha o estado de Alexandre, como ele se tornou ao se desviar do Evangelho e da presença do Espírito Santo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 18, quando Paulo fala sobre o bom combate, ele diz assim: esta
é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Vejam, queridos, o que o homem é capaz de fazer sem a presença do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de um homem que já tinha sido convertido ao Evangelho, mas com certeza ele não mais era dirigido pelo Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo é convencido do seu próprio pecado. E vejam que essa semana, na jornada bíblica, essa passagem de hoje em Mateus, vamos voltar lá para Mateus agora, porque nós vamos analisar esse texto novamente. Em Mateus, nós passamos no texto bíblico que fala sobre as 10 virgens essa semana. E na nossa reunião de oração, nós chegamos à conclusão de que todas elas tinham a lamparina. O que significa a lamparina na mão da igreja? A lamparina aponta para aquilo que Davi profetizou no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, a lamparina, homens israelitas, eram homens que tinham conhecimento da palavra, mas o que faltava? O Espírito Santo, na verdade, ele abre os nossos olhos e nós vemos a glória de Deus. O resplendor da glória de Deus é Jesus Cristo. Somente através do Espírito Santo nós podemos ver Jesus, adorar Jesus. Vejam o que aconteceu com Alexandre, vejam o que acontece com muitos crentes que também estão afastados do Evangelho hoje. São crentes que leem a palavra, são crentes que podem ir à igreja, mas se não tiver óleo, se não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, amados, passam até a blasfemar. O que é uma blasfêmia? Blasfemar é o mesmo que ofender uma divindade. Blasfemar é o mesmo que ofender tudo que é sagrado. A igreja é sagrada, sim, ela é sagrada porque Jesus morreu por ela. Agora, tem igrejas que realmente produzem escândalos, mas Deus não nos chamou para julgar a igreja. Quem vai julgar a igreja é Ele. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Interceder. Ao invés de acusar, ao invés de apontar o dedo, porque quando nós apontamos o dedo acusador para algo que é sagrado, nós estamos blasfemando. A blasfêmia é se levantar contra qualquer pessoa ou coisa respeitável, e não qualquer pessoa, pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo. Então nós precisamos vigiar os nossos lábios. Vejam, novamente, marque aí essa passagem em Mateus 27, há uma outra menção de Paulo com respeito a Alexandre, filho de Simão, que acabou se afastando do Evangelho, lá em Timóteo novamente. Vamos lá, 2 Timóteo, vamos novamente ver como esse Alexandre, quando perdeu a presença do Espírito Santo, como ele se tornou.
capítulo 4 agora. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 14. Olha o que Paulo fala de Alexandre, como ele se tornou. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Olha aí, amados, como se tornou Alexandre. Então, os comentários bíblicos, alguns comentários, falam que esse Alexandre era filho desse Simão, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Simão levou o evangelho para sua casa. Simão, na verdade, pregou esse evangelho para sua esposa, para os seus filhos. Eles se converteram, mas um dos seus filhos acabou se afastando do evangelho e se tornou essa pessoa blasfemadora, essa pessoa opositora, que causou muitos males ao apóstolo Paulo. Então, queridos, vejam o que nós nos tornamos sem a presença do Espírito Santo. Vejam que a presença do Espírito Santo é tudo. Vir ao culto é importante, é importante. Ler a palavra é importante, é importante. Mas se vir ao culto e ler a palavra não te faz uma pessoa cheia do Espírito Santo, você será aquela virgem imprudente, que aparência de igreja, que vivia na igreja, que tinha a lamparina na sua mão. Você vai bater na porta e Jesus vai falar: eu não te conheço. E por que ele falará isso? Porque você, nós, a igreja, a verdadeira igreja, a igreja prudente, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Segundo, queridos, nós nos tornamos opositores e abandonamos a cruz quando o Espírito Santo se apaga na nossa vida. No verso de número 41, voltando lá em Mateus, verso de número 41, diz aqui: de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar. É rei de Israel, que desça da cruz, e então creremos nele. Então, vejam como uma pessoa se torna sem a presença do Espírito Santo. Ela começa, sem nenhum temor, a zombar de Cristo, a zombar do cristianismo, a zombar de tudo que é sagrado e de tudo que agrada a Deus. Uma pessoa que não tem a presença do Espírito Santo, ou que o Espírito Santo já se afastou dele ou dela, é uma pessoa que escarnece. Zombar é escarnecer, é debochar das coisas de Deus, é fazer deboche, é fazer brincadeiras. Hoje tem piadas nas redes sociais com a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa, é sagrada. Isso não é somente uma blasfêmia, mas é também uma zombaria. É uma zombaria com as coisas de Deus. O zombador é uma pessoa indiferente. Se Jesus vai voltar, tudo bem. Se Jesus não vai voltar, tudo bem. É uma pessoa indiferente para com as coisas espirituais. Não tem mais sensibilidade. Não leva em consideração. Uma pessoa zombadora é uma pessoa que não considera nada do que está acontecendo. Isso que é zombar. Isso que nós nos tornamos sem a presença do Espírito Santo. Olha o perigo, amados, de ter uma vida religiosa, de ter a lamparina na mão, que é a palavra, mas não ser cheio do Espírito Santo. Do que adianta?
Do que adianta estarmos dentro da igreja? Então sai logo e vai viver a sua vida nesse mundo. Não era melhor? Do que no final você ouvir a porta se fechando e o Senhor dizendo: eu não te conheço, aparte-se de mim, você que pratica maldade e iniquidade. Você não se relacionava comigo. Pode um crente ler a palavra e não se relacionar com Jesus? Pode. Você pode ter a lamparina na mão e mesmo assim não se relacionar com Jesus. Quem se relaciona com Jesus é cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso alvo, irmãos. Esse é o nosso desafio até o fim dos nossos dias nessa terra. E a nossa natureza humana, ela não gosta disso. Nossa natureza humana não gosta de cruz. Ela quer um evangelho light. Ela quer uma liberdade para pecar. Não é pecado. Olha, você está sendo rigoroso nisso, naquilo. Mas pergunta a Deus. Pergunta a Deus. Essa semana, em nossa reunião de oração, nós falamos algumas palavras que às vezes nós proferimos no nosso dia a dia e chegamos à conclusão que se essas palavras não podem ser pregadas daqui de cima, então nós também não podemos falar aqui embaixo. Se certas palavras que nós falamos não podemos falar daqui de cima, então também não podemos falar daqui de baixo. Nós precisamos também vigiar as nossas palavras. Existem algumas palavras torpes, algumas palavras que não tem nada a ver. Essas palavras, profere elas aqui de cima. Vê se Deus vai aprovar esse tipo de palavra sendo anunciada daqui de cima. Fazendo essa reflexão, nós começamos também a fazer certas limpezas no nosso vocabulário. E por último, queridos, nós, sem a presença do Espírito Santo, além de abandonar a cruz, nós nos tornamos opositores. Olha o que aconteceu também com esses dois ladrões. Aqui o texto de Mateus fala que são os dois ladrões. Ele tinha uma visão e o outro evangelho, outra visão. Mas aqui diz no verso 44, também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, o que eles faziam? O insultavam. Vejam como também nós nos tornamos quando nós abandonamos a cruz e não somos mais cheios do Espírito Santo. Nós passamos a afrontar, nós passamos a atacar com palavras, com palavrões, nós começamos a provocar. Uma pessoa vazia do Espírito Santo faz isso. Mas que Deus tenha misericórdia, irmãos. Porque Paulo, ele fez um alerta. Aquele que está de pé tem que cuidar para não cair, irmãos. Mas se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor te segura pela mão. O nosso Deus levanta o caído. Aquele que quer ajuda, aquele que se humilha, aquele que depende de Deus, ele recebe socorro. Então vamos renovar a nossa aliança com o Senhor através da ceia. Vamos nos posicionar agora. Aqueles que estão escalados para servir a mesa do Senhor, me ajudem, por favor. E você que está aqui nessa manhã, anseie ser um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo. Porque se a tua vida não tiver óleo, você será impedido de entrar no reino dos céus. Não adianta ter lamparina, não adianta ter
a palavra na mão. Eu leio a palavra todo dia. Se essa leitura não te enche da presença do Espírito Santo, ela não vai servir para nada no contexto de entrar no reino dos céus. Só vai aumentar o teu estado de vaidade, de orgulho, e mostrar para o homem que você lê, que você faz, mas isso não impressiona a Deus. Então fecha os teus olhos agora, tenha um a sós com o Senhor, peça ao Espírito Santo. O culto é do Espírito Santo, então peça a Ele: Espírito Santo, enche a minha vida. Eu estou aqui para comprar óleo. Eu estou aqui para comprar óleo que é de graça. Na verdade, esse óleo é gratuito, ainda está disponível para a igreja, e que você venha invocar o nome do Senhor e se encher da presença do Espírito Santo. Então, os nossos irmãos agora vão servir a mesa do Senhor. Podem distribuir os elementos, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Ficou congelado esse negócio aqui, ó. Já viu? Hein? Está congelado. Senhor, tá bom. Vou tomar um sorvete de... É só girar. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor, com temor e tremor, nós trazemos à nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, o que seria da nossa vida sem o teu sacrifício? Aquela maldade, Senhor, ao qual o Senhor se levantou contra ti, mas o Senhor nos substituiu, Senhor, e foi alvo de várias ofensas, ó Deus, de várias blasfêmias, ó Deus. O Senhor foi alvo de zombarias, ó Deus, de insultos, de agressões, Senhor, Senhor, até mesmo cuspidos
expiram no Filho de Deus. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. É assim que é a nossa natureza humana. Ela é perdida, ela é perversa, ela se levanta contra tudo aquilo que vem da parte de Deus. Senhor, nos ajude a carregar a nossa cruz, nos ajude a ser homens, mulheres cheios do Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a viver uma vida santa, não perfeita, porque não somos perfeitos, ó Deus, mas quando pecarmos contra Ti, Pai, venhamos nos arrepender e confessar esse pecado, rasgando o nosso coração perante a Tua presença. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Pai bendito, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do nosso próprio coração enganoso. Irmãos, lembrando que aqueles que são sabedores da verdade e não a praticam, eles estarão nos últimos dias debaixo de um juízo maior do que o ímpio lá fora. Nós que conhecemos a verdade e através do Espírito Santo não praticamos essa verdade, não nos empenhamos para praticá-la, diz as Escrituras que o castigo será maior para esses. Então, Senhor, nós renovamos a nossa aliança contigo. E o nosso desejo nesse culto do Espírito Santo é que o Senhor enche a nossa vida, Senhor, com o Teu Santo Espírito, com óleo, Senhor. Senhor, que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a nos afastar da aparência do mal. Nos ajude a nos afastar daqueles que desconsideram essa verdade bíblica, que passam a vida, mesmo com a lamparina, mesmo com a palavra, Senhor, blasfemando contra Ti, Senhor, se tornando indiferente, debochando das coisas de Deus, atacando com palavras, com afronta, com provocações. Livra-nos desse mal, Senhor. Renovamos a nossa aliança contigo, em o nome de Jesus. Vamos comer do pão e beber do cálice todos juntos. Obrigado, Senhor. Podem beber do cálice também e agradeça ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois renovamos a nossa aliança contigo. A nossa dependência continua sendo colocada em Ti, Senhor. Nos ajude a carregar a nossa cruz, ó Deus, em nome de Jesus. Poder se sentar, os nossos irmãos vão recolher os cálices. E nós vamos agora de última instância, vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta. Aqueles que estão escalados me ajudem também. Eu quero... Rabi já orou por... Ungiu já, né? Esse mês novamente estamos renovando os nossos votos de oferta perante o Senhor. E Márcio está aqui com esses envelopes da nossa campanha. Vamos orar. Deus, nos ajude, Senhor, a continuar generosos e contribuindo com o avanço do Teu Evangelho. Nós que temos a oportunidade ainda, Senhor, ó Pai, de manter as portas dessa igreja aberta, nos ajuda, Senhor, também
contribuindo além dos nossos dízimos, de ofertas alçadas, amorosas e voluntárias, em o nome de Jesus. Amém? Então o diácono Márcio